Imagine 6 jovens fora da lei que descobriram no crime uma forma de sobreviver num continente destroçado pela guerra. Juntos, atendem pelo apelido coletivo de Gangue dos Ratos. E convenhamos, o nome cai como uma luva. A animação não falta ao grupo. O que escasseia com efeito é capital. Para resolver esse detalhe, o alvo escolhido é um estabelecimento que funciona simultaneamente como cassino e arena de confrontos entre monstros e caçadores. Plano ousado para meia dúzia de garotos que ainda estão aprendendo a se barbear, metaforicamente falando. A divisão de tarefas é clássica. 2 integrantes assumem o papel de casal apaixonado, enquanto os demais se distribuem pelo recinto buscando pontos de observação privilegiados. Mistle monitora tudo de longe. Giselier se infiltra entre os apostadores, fazendo seu melhor papel de frequentador assíduo. O centro das atenções, dentro da arena, é o combate entre um vampiro e o caçador Brehen, um sujeito que já foi ídolo absoluto da garotada pela destreza com que eliminava criaturas. O problema é que no caminho entre a glória e o presente, ele encontrou o álcool, e o álcool ganhou. Enquanto a plateia se concentra na luta, o falso casal tenta subir ao andar superior, alegando estar embriagado. Um guarda tenta barrar a entrada. Iskra, a vidente do grupo, simula um tropeço dramático e cai dentro do quarto. O guarda entra para expulsá-la e sai de lá sem saber direito o que aconteceu. Ela o neutraliza em segundos. Do lado de fora, Kaylee aguarda o momento certo para agir e recolher o que aparecer pela frente. Com o baú de Brehen nas mãos, Kaylee assobia para sinalizar aos cúmplices lá embaixo. Chegou a hora de agitar o ambiente. Giselier capta o recado e, sem hesitar, começa a inflamar a multidão. Ele e um comparsa bradam que o espetáculo é armado e até apontam que a tinta verde do rosto do vampiro está escorrendo. Situação constrangedora para qualquer monstro que se preze. O caçador, confuso, acerta um golpe certeiro no lado direito do rosto do oponente. A pancada parece ajudar Brehen a recuperar os sentidos. Ele reconhece os ratos e percebe que virou alvo daqueles jovens atrevidos. Nesse instante, uma jovem loira cruza o caminho de Mistle e desperta nela a lembrança de Juniper, sua melhor amiga de outrora. A distração quase a entrega ao caçador, mas Riff e Giselier surgem a tempo e resolvem a situação. O grupo ainda dá conta dos seguranças de Brehen, aplica o golpe final nele e abandona o estabelecimento com elegância duvidosa, mas eficiência inegável. Carregando o baú com toda a cerimônia de quem acabou de ganhar na loteria, os ratos mal conseguem conter a ansiedade para descobrir o tesouro. Abrem a tampa. Ficam paralisados por uns 5 segundos que parecem uma eternidade. Dentro do baú, um arsenal enferrujado de utensílios de caçador. Basicamente, um ferro velho bem organizado. Com as mãos na massa e nada no bolso, Kaylee tenta animar os companheiros com um argumento criativo. Aquele monte de ferramentas enferrujadas ainda pode render algum dinheiro se vendido como sucata. Dias de sobrevivência garantidos. Não é exatamente o sonho de riqueza que imaginavam, mas é o que tem. Sem opções mais brilhantes no horizonte, alguém lança a ideia de consultar uma adivinha para descobrir onde está o próximo alvo lucrativo. Mistle então puxa o grupo para encontrar um contato particular, uma cartomante chamada Orla. O reencontro reserva uma surpresa. Orla e Iskra já se conhecem. O mundo do crime organizado é menor do que parece. Depois de receber o pagamento combinado, a vidente começa a esboçar possibilidades. Sugere os alvos de sempre. Novos ricos, sem proteção, bares clandestinos operando no escuro. Giselier sacode a cabeça. Esses golpes são miúdos demais para valer o risco. Então, Orla solta o nome que muda tudo. Dominique Rovenagel, um dos maiores magnatas das arenas de combate do continente, está prestes a inaugurar um novo empreendimento na região de Amarillo. A cerimônia de abertura promete reunir apostadores de alto escalão, criminosos bem-sucedidos e toda a fauna de gente lavando fortuna em dinheiro sujo. Definitivamente não é um boteco de esquina. Os olhos do grupo acendem na mesma hora. Uma operação daquelas, se executada direito, resolveria a situação dos ratos por um bom tempo. Mas a vidente esfria o entusiasmo com rapidez cirúrgica. O dinheiro está lá. O obstáculo é o homem encarregado de administrar tudo. Ele atende pelo nome de Bert Brigden, mercenário de primeira linha, responsável pelo massacre da cidade de Ebing, um sujeito que trata vidas como moeda de troca corrente. Assim que o nome escapa dos lábios de Orla, Mistle endurece o semblante. Brigden não é apenas mais um inimigo, é uma ferida aberta do passado, uma conta que ainda não fechou.
A missão deixa de ser só financeira. Agora tem sabor de acerto de contas. O grupo retorna imediatamente ao esconderijo para estruturar o plano de ataque. Kaylee, o mais metódico dos 6, levanta 3 obstáculos concretos com a serenidade de quem lê uma lista de compras. Primeiro, o tempo. A inauguração é em 2 semanas. Prazo apertado para planejar qualquer coisa que não seja um desastre. Segundo, o acesso. A arena exige convite exclusivo para entrada. Não é o tipo de lugar que aceita aparecimento por impulso. Terceiro, e esse é o mais delicado, Mistle. Quando alguém carrega rancor pessoal contra o alvo, o julgamento escorrega, e julgamento comprometido compromete tudo ao redor. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme The Rats, A Witcher Tale. Comente aventura para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Diante das desconfianças do grupo, Mistle decide tirar o véu do próprio passado. Antes de se tornar uma fugitiva e integrante dos ratos, ela pertencia à nobreza. Cresceu com todos os privilégios que o berço aristocrático pode oferecer. Luxo, proteção, um futuro já desenhado por outros. Um casamento de convenção com um senhor poderoso aguardava no horizonte. A vida de Mistle tinha tudo o que qualquer aristocrata poderia desejar, até que Bert Brigden entrou em cena como um furacão com sotaque militar. Ele transformou o casamento prometido num velório e reduziu a cidade de Ebbing a uma memória amarga. Mistle e sua melhor amiga Juniper acabaram capturadas. O momento mais cruel foi quando Mistle precisou assistir, sem poder fazer nada, Brigden tirar a vida de Juniper com brutalidade calculada. Depois de muito tempo sofrendo abusos e sendo tratada como propriedade alheia, Mistle conseguiu ser resgatada por Iskra, que a conduziu até a cartomante Orla. Depois de absorver tudo aquilo, Kaylee fica ainda menos entusiasmado com o próximo assalto. Ace discorda na hora. Segundo ele, cada integrante do grupo carrega uma mala cheia de traumas no passado. E não é exagero. Kaylee e Riff foram recrutados à força pelo exército, o tipo de convite que não aceita recusa. Iskra foi entregue pelo próprio povo como oferenda ritual, numa daquelas tradições que fazem qualquer um questionar a civilização. Os pais de Giselier foram enforcados por acusações sem nenhum fundamento real. Aquela arena concentra exatamente o tipo de gente responsável por tudo isso. Logo, atacá-la seria ao mesmo tempo um negócio lucrativo e uma forma de cobrar uma dívida coletiva. No fim, a turma inteira banca a participação no golpe. Mesmo assim, Kaylee não abre mão do alerta. O foco era o dinheiro. Deixar o ódio pessoal pilotar o plano seria a receita perfeita para o desastre. No dia seguinte, o grupo vai até a arena estudar o terreno. Kaylee começa a mapear o funcionamento do torneio. 12 combates divididos em 2 turnos, segurança tão densa que qualquer objeto pessoal precisa ser depositado na entrada. Somente os guardas circulam armados, sem exceções. O detalhe mais curioso do espaço é um poço no centro da estrutura. Não serve para extrair água, mas para captar apostas. O dinheiro é arremessado num recipiente que desce direto para um cofre subterrâneo. Sistema simples, eficiente e praticamente irretocável, pelo menos para quem não é rato. Enquanto Mistle e Ace se disfarçam de funcionários de saneamento para rastrear o percurso do poço nos esgotos, Kaylee e Iskra registram um mapa minucioso do local, sem deixar de fora nem as instalações sanitárias. É exatamente nesse momento que Brigden aparece com visual renovado. Cabelo impecável, aparência de quem saiu diretamente de um barbeiro de luxo. Os 2 infiltrados no sistema de esgotos conseguiram acessar o cofre subterrâneo. Sem nenhum guarda à vista, pareceu por um instante que seria simples demais. Foi exatamente quando o universo resolveu cobrar a arrogância. Uma criatura híbrida, parte humano, parte aranha, criada através de experimentos alquímicos de Brigden, surgiu do escuro. A besta cravou uma das pernas pontiagudas em Ace. Sem margem para reação, a equipe recuou e se reagrupou na praia para avaliar os estragos. Iskra tratou o ferimento imediatamente. Ela e Kaylee começaram a ponderar em voz alta se o plano ainda fazia sentido. Risco alto demais, talvez. Mistle e Giselier descartaram a hipótese de abandono sem cerimônia. Dinheiro demais estava em jogo para recuar por causa de um arranhão e de um monstro inconveniente. No fim, a ambição ganhou. Mas para enfrentar aquela criatura sem se tornar o jantar dela, Kaylee teve uma ideia pragmática. Precisavam de alguém que entendesse de monstros de verdade. E esse alguém era ninguém menos que Brehen.
um bruxo da Escola do Gato, veterano de mais de uma década, que havia trocado os contratos de caça por uma garrafa de bebida barata. Tecnicamente, ainda era o mais capacitado da região para o serviço. O detalhe complicador: no dia anterior, os ratos tinham levado o baú dele, exposto o esquema de lutas fraudadas e contribuído diretamente para a falência do seu estabelecimento. Agora teriam que engolir o orgulho e aparecer na porta dele pedindo um favor. Assim que reconheceu o grupo, Brain partiu para cima sem muita conversa. Na visão dele, aqueles jovens tinham destruído o pouco que restava da sua vida. Riff e Iskra conseguiram acalmá-lo antes que a situação saísse completamente do controle. Com um ambiente mais ameno, Mistle apresentou a proposta: participação no assalto em troca de uma recompensa generosa ao final. Brehen recusou. Com certa soberba ainda intacta, argumentou que era um caçador de monstros, não um assaltante de arena. Iskra e Assi então aplicaram um golpe psicológico calibrado. Relembraram um episódio antigo. O rei Festic havia contratado 3 bruxos para eliminar uma estrija. Um morreu em combate. O segundo cumpriu a missão. O terceiro desapareceu com o pagamento adiantado, e esse terceiro era o próprio Brain. Além de estar sem um centavo, Brain ainda carregava esse peso nas costas. Participar do assalto significava dinheiro no bolso e talvez uma chance de recuperar algum resquício de honra que restasse na memória. Depois de um silêncio longo o suficiente para ser dramático, Brehen aceitou. Com a equipe finalmente completa, 6 ratos e um bruxo relutante que precisava se lembrar de como funcionar sóbrio, Kaylee assumiu o comando da logística e começou a distribuir as funções de cada um para a noite do golpe. Foi nesse instante que Mistle chegou a uma conclusão perturbadora. Se Brigden era capaz de transformar humanos em monstros por meio de alquimia, a criatura presa no porão provavelmente também tinha sido uma pessoa. E se as poções de Brain continham o antídoto correto, havia uma chance, pequena, mas real, de reverter o processo. Depois de uma noite de conversa franca com Mistle, Brehen conseguiu soltar o peso que carregava. Parou de enxergar os ratos como uma ameaça e começou a reconhecê-los como o único grupo que ainda fazia sentido ao seu redor. Entendeu com atraso o que significava ter uma família e assumiu o papel que ninguém pediu, mas que ele precisava cumprir. Passou a treinar os jovens com rigor e dedicação genuína, preparando cada um para o que viria. Na véspera do torneio, Mistle organizou uma pequena celebração improvisada. Brehen, fiel à superstição do ofício, tentou recusar. Festa antes da vitória é receita para azar. Mas diante da insistência coletiva, capitulou. Naquela noite, selou sua entrada oficial na gangue por meio do ritual do juramento de sangue, tornando-se, de forma definitiva, mais um rato. A noite do evento chegou. A arena de Rhovenagel brilhava como se fosse a inauguração do século, enquanto o Capitão Amelo recebia os aplausos da plateia e Brigden circulava satisfeito, depois de ter dopado o Jallowick com substâncias que potencializavam sua agressividade. Os ratos já estavam posicionados com papéis distribuídos e caras de pau afinadas. Kaylee e Iskra apareceram caracterizados como aristocratas endinheirados, fingindo interesse nas lutas enquanto mapeavam o acesso ao subsolo. Mistle assumiu a função de coletora de apostas, recolhendo discretamente o dinheiro e enviando cada lote diretamente ao barco onde parte da equipe aguardava. Foi então que um convidado não planejado entrou em cena. Leo Bonhart, primo de Rhovenagel e caçador de recompensas com reputação que antecipava sua chegada. Um homem com o curioso hábito de colecionar medalhões de bruxos como troféus, e Brehen tinha exatamente um desses no pescoço. Enquanto isso, no subterrâneo, Brehen e os demais conseguiram acessar o cofre. O bruxo tomou uma poção de combate e entrou no escuro para enfrentar o Jallowick sozinho, porque às vezes o mais sensato a fazer é exatamente o que parece mais insensato. Após uma luta intensa, Brehen conseguiu despejar o antídoto na boca da criatura, que recuou apavorada e sumiu temporariamente nas sombras. Com o caminho livre, o grupo começou a recolher o dinheiro do cofre. A missão parecia encaminhada. Até o momento em que o Jallowick voltou e avançou diretamente sobre Mistle. No pico da confusão, quando Brehen já segurava a espada pronto para abater a criatura, Mistle interveio aos gritos. A revelação que chegou junto ao desespero era impossível de processar. Aquele ser deformado não era apenas mais um experimento alquímico de Brigden. Era Juniper, sua melhor amiga, que o grupo inteiro acreditava estar morta há tempos. O bruxo imobilizou a criatura com magia
e revelou uma saída improvável. A maldição poderia ser extraída do corpo da vítima e depositada em outro hospedeiro. Mistle não precisou de muito tempo para decidir o destino ideal dessa transferência. Saiu em busca de Brigden para arrastá-lo até o porão e colocar nele tudo aquilo que ele havia feito a Juniper. O plano estava funcionando até Bonhart aparecer sem avisar e estragar tudo com a competência de quem faz isso por vocação. Na arena, lá em cima, o espetáculo encenado havia degenerado numa batalha de verdade. Ace quase não saiu vivo, e Giselier precisou lançar uma bomba de fumaça às pressas para abrir uma rota de saída para os companheiros. No subsolo, o cenário era ainda mais crítico. Bonhart fraturou o pescoço de Brehen com a naturalidade de quem resolve um inconveniente menor. O Jallowick, sem mais nenhum controle, começou a atacar a todos sem distinção. Para proteger Kaylee e Iskra, Mistle tomou a decisão mais dolorosa que alguém pode tomar. Tirou a vida da própria amiga pela segunda vez com as próprias mãos. Porque deixar Juniper naquela condição não era compaixão, era crueldade com outro nome. Brigden tentou aproveitar o caos e atacar Bonhart pelas costas. Ace foi mais rápido e encerrou a questão antes que o mercenário chegasse perto. Brehen, já destroçado, reuniu o que restava de energia para segurar Bonhart e garantir a fuga dos ratos com o dinheiro. Uma decisão consciente de quem entendeu que seu papel ali era esse. O velho bruxo alcoólatra que ninguém apostaria ficou para trás e morreu como poucos teriam coragem de morrer. Antes do fim, ainda conseguiu acionar um detonador preso a uma corda de explosivos, numa última tentativa de levar Bonhart junto. A gangue saiu carregando uma fortuna e um silêncio que pesava mais do que qualquer baú. Ninguém comemorou. Brehen havia sido instrutor, companheiro e, no fim, família. E agora era só ausência. Sem luxo para o luto, os ratos traçaram o próximo passo. Niso, onde um negócio de proporções maiores os aguardava. O que parecia uma viagem promissora era, na prática, uma rota direta para o pior que ainda estava por vir. E assim, o filme termina. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.